a festa, que alegria, que vitória, sempre tem muito disso. Em uma escala mais ampla, a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, poxa, esse contrato, esse faturamento que veio do contrato vai ajudar a gente a bater a meta, vai ajudar a gente a atingir um resultado, algo que a gente quer para esse dia, para essa semana, ciclo, mês, ano, triênio, o que for. E, por fim, em uma escala mais ampla ainda, a gente pode pensar, poxa, fechei um contrato, vendi um produto ou serviço, e esse produto ou serviço vai impactar positivamente no meu ecossistema. Eu vou estar ajudando a mudar o ecossistema empreendedor brasileiro, vou estar impactando na aprendizagem, no desenvolvimento dos meus membros e vou estar ajudando a alcançar o sucesso através dele. Sucesso da empresa, dos membros e do cliente. Então, assim, são só realmente algumas frases que eu pensei na hora. Pode ter muito, muito mais por trás, mas um contrato, ele significa muita, muita coisa para quem está no MED. Muita coisa mesmo. E muita coisa boa. Pois é. Então, a frase é: a verdade é que um contrato significa muitas coisas boas. Como eu disse, tem muito mais do que eu escrevi aí. O contrato pode significar, assim, coisas maravilhosas que a gente não consegue nem descrever. Só quem sabe, quem fecha, só sabe quem comemora. Mas essa frase não é inteiramente verdade. Por quê? Porque o contrato significa muitas coisas boas quando ele é bem feito. Então, lá vem a chata do contrato. Nem todo contrato vai trazer coisas boas. Isso porque um contrato que não é bem feito, ele traz alguns riscos. Então, eu estou falando para vocês. A EJ de vocês não quer, a EJ de vocês não pode ter. A EJ de vocês precisa de um contrato bem feito e personalizado. Ah, Elé, mas por que você está falando que a minha EJ precisa de um contrato personalizado? Não é nem quer, né? Nem pode ter. É precisa, gente, com letras maiúsculas, caps lock, negrito, tudo. Porque um contrato bem feito, com a cara da sua EJ, vai dar a você a principal segurança em relação ao cliente. Pense assim, uma base de um imóvel, por exemplo, de um prédio, de uma residência. Se ela não for bem feita, o imóvel todo vai desmoronar. Não é? Uma hora ou outra vai acontecer isso. O contrato, ele é a base da relação jurídica que você vai ter com aquele cliente. Então, a gente, principalmente empresas juniores, que não queremos entrar na justiça, que não queremos muito problema, a gente só quer fazer nosso trabalho, receber e ajudar a impactar. A gente precisa que essa base da relação, ela tenha segurança, que ela seja boa. Por quê? Porque senão tudo vai cair. Então, vocês precisam de um contrato bom, de um contrato personalizado, porque ele é a única coisa que vai dar a segurança que vocês precisam. Então, como eu falei, sem um contrato bom, sem segurança. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de falta, ele vai acarretar em toda de uma relação desmoronando e vocês tendo que enfrentar problemas muito grandes, que podem chegar na justiça, que podem significar uma rescisão, uma quebra de contrato, um cliente insatisfeito, um cliente detrator, enfim, situações muito chatas, muito problemáticas e que poderiam ser facilmente resolvidas quando a gente cuida desses detalhes desde o início. Então, só para deixar mais claro ainda, claro como o sol, quais são os benefícios do contrato que tem a cara da sua EJ? Primeiro, segurança sobre o que vocês farão. Então, quando o contrato é bem feito, a gente sabe muito bem o que fazer e o que a gente não vai fazer. Então, por exemplo, aqui na DV tem algumas taxas que a gente paga nos serviços que eles são inclusos no contrato. Se a gente não discriminar essas taxas, a gente nunca vai saber o que a gente vai pagar e o que a gente não vai pagar. Isso é muito importante. Também tem a questão de prazos e funções. Então, se eu não discrimino o prazo e se eu não discrimino o quê, qual é a função que eu vou realizar, também fica difícil. Até para o alinhamento com o cliente. Às vezes ele espera uma coisa, você vai entregar outra, porque o contrato não está bem escrito e o cliente não conseguiu entender o que você estava querendo falar. Outro benefício muito bom e muito importante é o pagamento. Ajuda no caixa, muito, muito mais importante, né? Muito mais não, mas tão importante quanto o faturamento é o caixa. Então, um contrato bem feito, ele já te assegura essa segurança. Vai estar lá certinho, o valor total, o parcelamento, se aquele cliente ficar inadimplente, se ele não pagar, se vai ter juros, qual vai ser a forma de pagamento. Então, quando isso tudo está alinhado certinho, também fica muito mais fácil você entender quando você ganha, como você ganha e o que você ganha. É muito, muito importante. E, por fim dos benefícios que eu vou citar hoje, porque existem tantos, gente, é sério. Poderia falar o dia todo, mas eu não vou. Segurança sobre encerramento. Como é que esse contrato acaba? Quando o serviço está concluído? Tem alguma multa se ele acabar do nada?
qual vai ser o foro, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso depois. Mas qual vai ser o local onde eu vou resolver qualquer problema relacionado a esse contrato. Se alguém quiser rescindir o contrato, de como um acordo ou uma parte, o que a gente vai fazer? Então, tudo isso é muito importante ter. Porque aí você vai saber tanto o que fazer você vai saber tanto o que fazer, quanto quando acaba, quanto o que você vai receber por aquilo. Essas são as partes muito importantes para a gente, enquanto EJ, sem falar dos benefícios para o cliente. Mas ok, deu para entender os benefícios, você já me convenceu que eu preciso de um contrato bom, mas o que é que tem em um contrato bom? Então, o que o seu contrato precisa ter? Eu vou explicar aqui, gente, bem rapidinho sobre eles, porque eu vou detalhar melhor. Mas, primeiro, qualificação completa das partes. Qualificação completa das partes é você descrever certinho o que cada uma tem. Então, nome completo, RG, CPF, endereço, tudo aquilo que a gente já sabe, já ouviu falar, tem que ter muito bem detalhado. O objeto também. O objeto é o que a gente vai fazer, por que a gente está sendo contratado. É muito importante você escrever todos os detalhes. O prazo de execução, duração do contrato, para vocês tanto cumprirem ele, quanto o cliente já está alinhado, quanto tempo vocês demoram para fazer. A remuneração e os dados de pagamento, como eu já falei, se tem juros, quais são as parcelas, se é à vista, onde ele vai pagar, se ele vai receber nota fiscal, enfim. Obrigações e penalidades. Então, vai ter tanto as obrigações das partes, o que elas têm que fazer para aquele contrato funcionar, e as penalidades. Se aquela parte descumprir uma obrigação, o que ela paga, o que ela arca, o que acontece. E, por fim, como eu já tinha dito também, extinção e rescisão de contrato. Então, se aquela parte quiser acabar com o contrato, se o contrato acabar naturalmente, se ele for rescindido, o que vai acontecer? Então, esses aqui são os pontos mais importantes que todo contrato tem que ter. Mas qual é o ponto até agora? Eu acho que isso é um pouquinho já meio que batido. Acho que todo mundo já viu um contrato, ou pelo menos sabe mais ou menos como é que ele é organizado. Mas isso não diz nada. Tipo, eu falei tudo isso até agora, mas não deu nenhuma clareada, eu não consegui entender. Poxa, lá já entendi que tem que ter tudo isso, mas eu não sei colocar na prática. Se eu vi um documento na minha frente, eu não vou saber traduzir, não vou saber ler, e vai ficar na dúvida do mesmo jeito. Então, eu queria mostrar para vocês que quem sabe faz ao vivo. Então, hoje nós vamos aprender a mexer em um contrato bem ao vivo com vocês. Então, esse é o contrato da ADV, gente. Um contrato fictício que eu mudei um pouquinho, mas está quase igual ao nosso normal. E é um contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica. E o que a gente vai fazer hoje aqui é desqualificar um contrato. Então, ele está todo certinho e eu vou mostrar para vocês o que a gente não pode fazer, o que está certo e o que está errado. Vai ser bem rapidinho, eu vou estar traduzindo todas as palavras difíceis, então não se preocupe. Até pode ser um pouquinho chata, porque eu vou realmente ler ele por completo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de enxergar. Bora lá. Essa primeira parte aqui, contratante e contratada, é o que eu chamo de qualificar as partes. Então, quando você qualifica um contrato, é o quê? É quando você vai colocar os dados daquele serviço, daquela pessoa que está contratando vocês no contrato. Então, isso que eu falo, qualificar. Então, vamos qualificar ele de forma a descobrirmos o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Qualificação das partes, colocar quem é contratante, quem é contratada. No caso, digamos que eu estou contratando a ADV para fazer um registro da minha marca. Bora lá. Eu tenho que colocar os meus dados completos aqui. Então, pensem assim, você está contratando uma pessoa, você tem que reunir o maior número de informações sobre ela. Tanto por gestão de dados, aqui fica muito fácil de saber onde a pessoa mora, de onde ela é, o que ela faz, os dados como RG e CPF. E também fica muito fácil entender tudo. Então, se tiver e-mail, telefone, é aqui que tem que constar. Bora lá. Então, aqui percebam que a nossa qualificação na ADV ela é bem completinha, eu fiz ela bem amarrada. Tem o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, o endereço completo, né? Então, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, e o endereço eletrônico, que vai ser o e-mail que a gente usa até para assinatura virtual. Então, é bem amarradinha. O que muda de pessoa física para pessoa jurídica, para uma empresa, para uma associação, para uma ONG, qualquer coisa. O que muda vai ser para o MEI. Vai ser justamente que vocês vão colocar alguns dados da empresa. Então, esse vai ser o nome empresarial que vocês colocam, o tipo empresarial, então a gente é uma associação, mas podia ser uma sociedade, podia ser um microempreendedor individual, o número do CNPJ e o endereço de sede. Então, é isso que vai mudar, endereço completo de sede para uma pessoa jurídica. Vai ter todos esses dados, além da qualificação de quem está representando a empresa.
Então, se for o sócio administrador, se for um sócio normal, se for o presidente, vai estar aqui também todo certinho qualificado. Isso está certo. Como é que seria se tivesse errado? Para mim, uma qualificação errada é uma qualificação incompleta. Então, se fosse qualificar um contrato errado, eu tiraria dados muito importantes. Geralmente, o contrato padrão ele tem RG, CPF e endereço. E ele já tem um endereço meio erradinho, né? Então, eu tiraria, por exemplo, número. Tem muito endereço que tem só rua, bairro, cidade e, às vezes, nem CEP também. Pronto. Qualificação super errada aí, super simples e que não basta. Claro, o cliente vai assinar o contrato, vai contar, vai assinar e vai contar. Mas vai ficar tão incompleto, mas tão incompleto, que você vai ter que pedir os dados para ele no futuro. Então, vai ser como se ele não tivesse passado os dados, vai ser uma grande perca de informações, poderia estar muito melhor organizado. E aqui eu poderia fazer a mesma coisa, né? Então, tirar questões como detalhes da sede, tirar essa parte da associação, e também ia ficar incompleto. Então, sempre coloquem tudo que vocês puderem, juntem todas as informações, para não deixar pobrezinho. E essa parte aqui, doravante denominada contratante, doravante denominada contratada, é o quê? Daqui para frente, vocês nunca mais vão ver no contrato o nome Laís ou o nome ADV. Vocês vão ouvir contratante e contratada. Por quê? Porque é daqui para frente denominada isso. Então, sempre que tiver a palavra contratante, substituam por quem está contratando, que sou eu. E sempre que tiver a palavra contratada, substituam por quem está sendo contratado, que é a ADV. Bora lá. Então, as partes acima qualificadas ajustam e celebram entre si o presente contrato de prestação de serviços, comprometendo-se a respeitar e observar as cláusulas a seguir. Basicamente, as partes aceitam firmar o contrato e eles vão obedecer o que está escrito abaixo, de forma muito simples. A cláusula primeira, como eu falei para vocês, do objeto, o que vai ser contratado. E o que eu vou contratar vai ser o registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial em uma classe, em uma espécie. Gente, o objeto da ADV, de registro de marca, ele é muito detalhado. Então, eu vou colocar aqui o que eu vou fazer, em primeiro lugar. Eu vou colocar aonde eu vou fazer. Então, eu vou fazer perante um órgão do governo e como é esse negócio que eu vou fazer. Então, podia ser em 4 classes, 4 espécies, 2 classes, 2 espécies, 4 classes, 1 espécie, não importa. Eu vou colocar direitinho para não deixar dúvida nenhuma. Além disso, eu também vou colocar detalhes do que está incluso nesse serviço. Então, aqui eu estou colocando as taxas que a gente vai pagar para esse processo de registro, para mim, né, para contratante. Vou colocar que essa será a responsabilidade da contratada, da ADV, acompanhar a marca com software. E vou colocar que a ADV não me garante, a contratada não garante a contratante, o absoluto êxito do meu processo, porque fica nas mãos do INPI. Então, eu estou colocando aqui coisas por completo. Por quê? Porque a pessoa não pode reclamar. Eu estou falando aqui que eu vou pagar essas taxas, estou falando que eu vou acompanhar a marca e estou falando. Eu não garanto que vai dar certo. Eu vou acompanhar, vou fazer tudo isso, mas pode dar errado no final, porque não cabe a nós. Então, está super completo. Se eu fosse deixar isso errado, como é que eu faria? Primeiro, apagaria qualquer tipo de parágrafo. Deixaria super simples, né? É muito comum que o objeto, às vezes, das pessoas tenha uma linha. E colocaria registro de marca. Tá errado? Teoricamente, não. Estou fazendo um registro de marca. Mas eu não sei o que esse registro de marca engloba. Não sei como é que ele será feito. Não sei qual é o papel da DV nisso. Só será feito. Então, isso está errado? Está errado, porque podia ter muito mais coisas, muito mais especificações. Mas não está errado, teoricamente. É um registro de marca mesmo. E o que isso vai ocasionar? Se eu não souber as taxas que eu pago para aquele cliente, se a marca não der certo, a culpa vai ser minha, que não especifiquei aqui, que não coloquei o que engloba tudo isso. Porque se eu fizer um registro de marca que não deu certo, eu não fiz um registro de marca. Enfim, um objeto tem que ser sempre muito bem detalhado. Essa parte aqui eu também vou passar bem rápido, que são as obrigações, como eu falei para vocês. Então, toda empresa tem obrigações. Por exemplo, a nossa empresa precisa de dados e documentos para fornecer esse serviço. Então, a gente precisa de alguns documentos e o cliente precisa dar. Se vocês tiverem que fazer alguma visita presencial, se vocês precisarem de um dado específico, de algo específico, vocês sempre têm que colocar nas obrigações. O que a contratante, quem está contratando, eu tenho que dar para que esse serviço funcione e o que eu tenho que fazer para esse contrato seja válido. Então, aqui tem tudo. Aqui tem, dar os dados necessários para a execução do serviço, tem pagar os valores que estão aqui acordados, sob pena de suspensão e rescisão do contrato, sem aviso prévio, responsabilização por danos causados.
Em suma, se eu não pagar, se eu ficar inadimplente, que é o que tem aqui embaixo, se eu não pagar, se eu ficar inadimplente, esse serviço pode ser suspenso sem ninguém me avisar ou sem ninguém ter que me pagar nada, suspendi porque eu não paguei. Se o serviço for suspenso por inadimplemento, que é inadimplência, a pessoa não me pagou, eu tenho que ressarcir as taxas que ela já pagou, né, a contratada no processo do serviço. Eu vou autorizar a contratada, que é a ADV, a utilizar a minha imagem por 10 anos na carta de serviços, né, para case de sucesso e coisa do tipo. E quando o serviço acabar, escrever uma declaração assinada pelo meu representante, que sou eu mesma, para dizer que o serviço acabou. É tudo isso que a gente da ADV quer que o nosso cliente faça. Tá tudo escrito certinho aqui. Detalhe, um contrato é feito para proteger você. Claro que vai proteger seu cliente também, mas é sempre a prioridade proteger a sua empresa, a sua EJ. Então, essa parte de obrigações da contratante costuma ser maior, porque você coloca aqui tudo que ela precisa fazer para dar certo. E também, claro, nós temos as nossas obrigações no contrato, né? Quem contrata também tem obrigações. Vocês vão ver que as nossas são muito simples, que é realizar os serviços que a gente estipulou e permitir que a contratante, que eu, no caso, acompanhe durante o serviço, utilizar as informações que eu vou dar para eles só para fins do presente contrato, se comprometendo com seu sigilo, ou seja, só vou usar os dados que estão no contrato para fazer o registro de marca, não vou usar para nada mais, sem fé, e vou desempenhar mesmo funções com lealdade e probidade, que é tipo honestidade. Então, vou usar os dados aqui para fazer o que eu tenho que fazer, não vou fazer nada de má fé, nada ruim, nada a difamar, a acabar, a causar dolo ao meu cliente. Só isso. Percebam que não é muito longo e não é muito difícil. É só o básico mesmo para a relação funcionar. Então, obrigações, sempre coloquem e sempre se protejam bastante. Como estaria errado aqui, no caso? Eu colocar muitas obrigações para mim ou eu não colocar as obrigações que a pessoa precisa. Por exemplo, se eu colocasse só me auxiliar no processo. Então, ele não tem obrigação de me pagar. Então, ele não tem obrigação de afirmar que o serviço acabou. Então, ele não tem obrigação de, por exemplo, permitir que eu use a imagem dele como um case de sucesso. Prejudica, não prejudica, porque não está afirmado aqui. Vocês teriam que combinar por fora, o que fica muito mais complicado. Sempre sejam completos. Para a duração do contrato. O presente contrato vai entrar em vigor a partir da data de assinatura e ele terá seu prazo de vigência condicionado à conclusão do serviço. Nossa cláusula de duração, ela é assim porque a registro de marca é um serviço muito imprevisível, então não depende da gente, depende do INPI. Por isso a gente sempre coloca condicionado à conclusão do próprio serviço. Mas tem projetos que você sabe, vai durar um mês, vai durar um dia, vai durar uma semana, vai durar 14, vai durar 2 anos esse projeto, vai durar 10 anos, no caso de uma patente. Então, você sempre tem que colocar aqui certinho, justamente por alinhamento com o cliente. Tanto porque o cliente pode chegar, tá no contrato que vai terminar em 14 dias, tem 2 meses, vocês não terminaram. Quanto o cliente pode falar, eu quero mais rápido. Não, tá lá no contrato, vai terminar em 6 meses. Se vocês não fizerem, é porque algo deu errado, mas tem 6 meses. De novo, né, falando que o prazo de vigência está condicionado aos dados que a gente vai obter. Se a pessoa que for contratar não der os dados, a gente vai alongar esse prazo. E eu coloco aqui para fins exclusivos do MEG. Então, quando eu vou auditar, eu tenho um tempo certinho para colocar no contrato, nesse caso, que são 180 dias. Então, aqui, como é que ficaria errado? Se eu não colocasse, se essa cláusula não existisse, estaria bem errado. Ou se não tivesse uma data mais certa, se tiver uma data que vocês sabem que vocês não conseguem cumprir, também está errado, porque a pessoa pode entrar contra vocês. Remuneração em forma de pagamento. Essa é uma das minhas cláusulas favoritas. Por quê? Porque ela tem que ser muito bem escrita. É onde o cliente vai bater o olho e vai ver, tá certo ou tá errado. E aqui nessa cláusula eu fiz uma coisa bem legal. Eu coloco ela visualmente escrita, mas eu também coloco ela visualmente detalhada. Então, eu coloco uma tabela dizendo tudo que eu falei aqui, justamente para o cliente bater o olho e falar, não tem dúvida, é isso mesmo que eu combinei. Então, o que vai ter na remuneração em forma de pagamento? A gente não cobra juros, mas se tivesse também estaria aqui. E vai ter o seguinte, o valor completo de pagamento. Sempre coloque o valor por extenso também. O contrato é muito comum, é muito necessário para discriminar certinho. O número de parcelas que eu vou dividir, o valor das parcelas de cada uma, a forma de pagamento, que vai ser através de boletos bancários que nós vamos emitir, o vencimento do primeiro boleto, dia 15. E, de novo, tudo reiterado visualmente. Então, o valor 1.700, a forma de pagamento boleto, o número de parcelas 8 de março até outubro de 2021 e a data dia 15 de cada mês.
não tem dúvida nenhuma com a tabela para deixar visual. O que vocês puderem deixar visual no contrato de vocês, fica muito massa. E como estaria errado, uai? Se eu não colocasse isso. Então, por exemplo, se eu terminasse aqui. Pronto, e no caso, sem a tabela também para me ajudar. Ai, mas enfim, vamos fingir que não tem tabela aqui, né? Se eu colocasse só isso, pela prestação de serviço, a contratante está obrigada ao pagamento de 1.700 a ser realizado em 8 parcelas, eu não sei o valor de cada parcela, eu não sei quando é que eu vou começar a pagar, eu não sei nada. Então, isso aqui fica muito, muito incompleto. E pagamento, para mim, se fosse uma cláusula, prestem muita atenção. O início, o objeto e o pagamento. Mais importante, para não ter nenhum problema depois. Então, sempre deem bastante detalhes. Aqui, as penalidades, também é uma cláusula que eu gosto muito. Por quê? Porque aqui tem tudo o que acontece se a pessoa não seguir o contrato. Se o contrato acabar, se tem multa, etc. Que eu vou resumir muito rapidamente para vocês. Caso alguma parte quiser fazer dolo, causar dano, fazer algo que não está nesse contrato, fazer algo de mal para outra pessoa, ela vai responder ele nos limites dos danos que causar. Então, ela pode responder por danos. Se o cliente ficar inadimplente aqui na DV por mais de 30 dias, a gente pode suspender o contrato até que o pagamento ocorra. E se ele ficar por mais de 60 dias, com aviso no e-mail, ele pode ter esse contrato rescindido, então acabado, sem a gente dar nada de volta, sem a gente ter que avisar, acabou, não pagou, acabou. É isso que a gente pode fazer. E, claro, é acordado no momento que a pessoa assina. Coisa de rescisão também, extremamente importante. Quais são os pontos da rescisão que tem que ter o contrato? Primeiro, de comum acordo. Se as duas partes concordam, vamos rescindir. Aqui na DV é tranquilo, rescindimos. Não precisa de multa, não precisa de incidência penal, de processo, de nada. Acabou, de comum acordo. Mas, se apenas uma parte quiser rescindir, então eu quero rescindir, não quero mais esse serviço, e a DV ainda quer me prestar, ou a DV não quer mais me prestar, mas ainda quero que seja prestada, a gente trabalha com multas, a gente trabalha com pagamentos. Então, se a contratante, eu quiser rescindir, eu tenho que ressarcir as taxas que a contratada pagou para mim, então que a DV já pagou para o meu serviço, e uma multa de 10% da quantia que falta para a quitação do contrato, dividida em no máximo 3 parcelas. Ou seja, eu fechei um serviço de, lembrando, né, R$ 1.700. Digamos que eu não paguei absolutamente nada dos 1.700. Se eu quiser rescindir hoje, eu vou ter que pagar 10% do que falta. 10% de 1.700, R$ 170, dividido no máximo 3 vezes para a DV. Se eu já paguei 1.500 e faltam 200, eu vou pagar 10% de 200. Então, eu vou pagar R$ 20 para DV de multa. É isso, e vai variando muito quanto a isso. E como é que aqui está errado? Se não tiver isso, sabe? Se tiver tudo ok, e você falar só que em caso de rescisão vai ter que pagar multa de 10%. 10% sobre o quê? Quando é que paga? De que forma paga? Tudo isso tem que estar aqui. E vice-versa. Se a gente quiser rescindir, a gente tem que devolver para a contratante o que a gente que a gente recebeu e não gastou de serviço, e também tem que pagar a multa de 10%, justamente para proteger os dois lados. Por fim, só reiterando que toda parte vai responder por perdas e danos se infringir o contrato. Então, realmente, essa parte está bem completinha. Como está errado? Quando não tem esses detalhes, não tem esses complementos. E acabando, de verdade, só o final. Esse contrato vai se encerrar com a conclusão do serviço, pela rescisão, por inadimplência ou por impossibilidade de continuação do contrato motivada por força maior, como um serviço arquitetônico no meio de uma pandemia. Por exemplo, no início da pandemia era impossível, então, motivo de força maior. E, claro, a substituição dos meus administradores ou dos administradores de quem me contratou também não muda nada. Por fim, a assinatura eletrônica, para ter direitinho, que quando a gente assina pelo ClickSign, que é a nossa plataforma, mas por qualquer outra também vale, que tem veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia reconhecidas, quer dizer, é válido de qualquer jeito, é super válido, tem super segurança jurídica assinar eletronicamente. Disposições gerais, então, botando os e-mails para comunicação, que no nosso caso é contato@dv júnior, e o meu e-mail, e o foro. O foro é muito importante, gente. Eu acho que a última parte é a que mais vale. Tenham muito cuidado. Foro da comarca, do local onde você vai colocar, é basicamente, se esse processo der um problema, se esse contrato virar um grande processo, um grande problema judicial, onde é que a gente vai resolver? No caso, sempre coloquem a cidade e o estado que vocês têm sede. Por quê? Porque se eu for colocar o foro da comarca do meu cliente, que mora lá em São Paulo,
eu vou ter que ir para lá resolver um problema judicial se tiver. Se você tiver que me defender, se tiver que interpor qualquer coisa, vai ter que ser lá. Então, sempre coloquem aqui, no caso, em Salvador, Bahia, se vocês residem aqui, porque já adianta bastante. A gente não quer um processo, mas se tiver, a gente vai poder se defender aonde a gente mora. Nunca aceitem cliente querendo tirar isso de vocês, porque realmente é a nossa maior segurança enquanto empresa justa. E assim, quando estão justas e convencionadas as partes, então, quando elas querem firmar, quando elas estão de comum acordo, elas assinam isso e esse presente instrumento particular, que é o contrato, produz seus efeitos. Então, data de hoje, na verdade, cidade, estado, data de hoje e acabou. Se fosse um contrato normal, aqui também teria os locais de assinatura, né? Mas como é virtual, então a gente não tem. Então, dá para ver que o contrato ele é bem longuinho, ele é bem chatinho de explicar, mas ele não é um bicho de sete cabeças, de verdade. Ele é super entendível, é super plausível, dá para fazer, e dá para fazer muito, muito bem. Então, eu vou sair desse contratinho aqui e só voltar para acabar minha apresentação. Eu espero que tenha dado para entender, né? Tenha descomplicado um pouquinho. Mas, sempre que eu acabo de apresentar, né, eu acho que podem surgir dois tipos de perguntas na mente de vocês. Que é, primeiro, tá bom, eu entendi mais ou menos como é que um contrato funciona, mas eu posso pegar, eu posso me basear, eu posso adaptar o modelo da internet, né? E a segunda, ai, mas eu entendi mais ou menos, mas eu não faço direito, sabe? Eu não sei desses detalhes, eu não sei ler, eu tenho muito medo de fazer alguma coisa errada, e eu tenho que fazer esse contrato sozinho, então tem essas duas vias, e elas têm uma resposta muito comum, que é a seguinte: não. Vocês não precisam ficar fazendo um contrato sozinho e vocês não precisam pegar o modelo da internet e adaptar. Na verdade, altamente recomendo assim se basear fraquinho nesse modelo e adaptarem uma coisa muito à cara da sua região. A gente vai aprender a qualificar contrato com o tempo. É comum, a gente vai vendo vários modelos, a gente pega o jeito, a gente tem que vender, a gente tem que colocar de qualquer jeito, né? Então, vai se tornar comum, mas vocês não precisam aprender a fazer um contrato de cabo a rabo certinho. Não. Isso é uma coisa extremamente jurídica. Então, se puderem, recorra aos universitários. Existem muitas EJs de direito por todo o Brasil, né? Aqui mesmo, a gente tem os maiores exemplos que são a Alfa e a ADV. Então, vocês puderem conversar com alguém de lá, mesmo que não for para comprar um contrato em si, mesmo não precisa disso, é só conversar. Olha, meu contrato é assim, será que tá certo? Tem alguma coisa errada? Eu tô correndo perigo? Eu tô com um problema com uma cláusula, o cliente não entendeu isso, eu tô com medo. Então, vem trocar uma ideia, vem falar. Além disso, tem gente de direito em todo lugar, né? Então, um amigo, um parente, sempre pode ajudar, sempre pode dar uma luz. Porque o contrato ele não é complexo para quem faz direito. E todo mundo consegue aprender. Não é um bicho de sete cabeças, não é difícil. Sempre dá para a gente evoluir e para a gente descomplicar, que eu espero que eu tenha feito hoje. Então, se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa, por favor, podem falar quando terminar. Mas a síntese que fica é, então, agora que vocês entenderam um pouquinho mais como funciona, bora de contratinhos e vários olhinhos, né? Porque estou muito ansiosa. Todo mundo sair do zero. Mas, gente, de verdade, sobre isso era isso. Sobre isso era isso, ótimo. Sobre contratos era isso. Espero que não tenha demorado, espero que tenha ficado um pouquinho claro, mas fico muito feliz de estar aqui apresentando. E se ficou alguma dúvida, bora lá. Gente, eu nem lembro como para de compartilhar, inclusive. Meu Deus. Caio, me ajuda. Oi, é ali em cima, tipo... Ah, peraí. Achou? Consegui, né? Aí, conseguiu. Gratidão, Lai, pela apresentação maravilhosa. Eu queria já abrir a sessão de perguntas, fazendo uma pergunta, dúvida minha mesmo. E aí depois, gente, perguntem, sério. Eu acho que contrato é uma coisa que a gente às vezes subestima. Eu, enquanto estava na Info mesmo, a gente teve alguns probleminhas de contrato, justamente porque a gente não se atentava tanto e a gente ficava muito naquele costume. Ah, a minha gestão passada já fez isso aqui, então esse modelo de contrato que eu já uso faz anos deve estar certo. E aí a minha dúvida era justamente essa, né? Qual é que você acha que é o tempo ideal para a gente fazer revisões dos nossos contratos, né? Porque, por exemplo, quando a gente teve essa época de pandemia, uma das cláusulas lá no contrato da Info, por exemplo, era que a gente necessitava ter uma reunião presencial com o cliente. E a gente só foi notar isso depois que a gente fechou nosso primeiro contrato, que não fazia sentido mais essa cláusula de ter uma reunião presencial. Que precisava a gente colocar lá ter uma reunião, só para constar, né?
que seria, tipo, 15 dias depois da assinatura, para a gente falar um pouco sobre o escopo, enfim, tinha alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria saber de você qual é que você acha que seria um tempo, assim, ideal para a gente estar revisando os nossos contratos. Ah, é perfeito. Olha, eu sou muito fã da revisão muito frequente, assim. É claro que a gente não tem tempo de ficar parando e olhando, e geralmente os serviços não costumam mudar tanto para a gente mudando, mas eu diria, ó, se não for uma situação assim, como a pandemia, para mim, chegou a pandemia, revisa tudo, porque é um tempo onde muda tudo, muda o jeito que a gente executa, muda os contratos que a gente vende, então eu daria uma pausinha para analisar todos. Mas, no geral, no normal, no convencional, eu diria semestralmente. A cada 6 meses, quando entra outra gestão é ótima. Outras pessoas, quando a gente já passou por uma parte do ano, dá uma olhadinha, ver, tá recente, a gente está fazendo realmente tudo que está aqui, será que a gente precisa de alguma coisa a mais? Será que a gente mudou algo no serviço que não está no contrato? Então, eu revisaria semestralmente, mas no mínimo anual. Todo ano a gente tem que revisar, tem que ver se faz sentido, tem que ver se está certo. Para mim é o prazo mínimo. Inclusive, revisei o da DV esse ano, estava precisando já. E é realmente aquele negócio, você olha e pensa, meu Deus, como é que o contrato era assim, sabe? Tem tanta coisa nova, tanta coisa que eu nunca coloquei aqui e que é tão necessária. Então, semestralmente o ideal, mas no mínimo anualmente. E se tiver algum acontecimento, alguma mudança brusca, revise na hora. Perfeito. Eu vou ler algumas perguntinhas que a galera colocou aqui, tá? Vai lá. Matheus perguntou da Psico, Lai, os contratos costumam variar muito de serviço para serviço? Perfeito. Eu diria que sim, não. Sim, não é ótimo, né? Mas do direito, assim, depende. O que muda muito de serviço para serviço são algumas cláusulas específicas. Então, qualificação de contratante contratada não vai mudar, não muda muito. Coisa de pagamento, de rescisão, de obrigações também não muda muito. Embora, claro, tem algumas coisas extras. O que vai mudar é o objeto. Então, o objeto de um serviço para o outro, ele costuma variar bastante. Por exemplo, deixa eu ver dois serviços da DV. Uma abertura de CNPJ e um registro de marca. Um registro de marca não dá certo. Uma abertura de CNPJ tem que dar certo. A gente está fechando para dar certo. Então, tem tempos diferentes, né? Prazo também muda. Tem ocasiões diferentes, tem taxas diferentes, tem muita coisa diferente em volta. Então, um objeto de um contrato para o outro vai variar muito, e vocês têm que ter muita atenção nisso, para colocar as cláusulas certinhas, para especificar direito. Mas o escopo dele raramente se altera. Então, a base do contrato vai ser a mesma, mas partes importantes, prazo, o que vai ser pago, obrigações e objeto vão variar. Costumam variar com constância. Massa. Maeli da Onyx perguntou, gostaria de saber se os contratos precisam ser reconhecidos ou registrados em cartório. Eu acho que essa é uma boa pergunta até mesmo pelo contexto que a gente está vivendo, porque às vezes a gente ficou na dúvida assim de como é que seriam, né? A gente precisa presencialmente que o cliente assine, enfim, como é que é esse processo aí? Pronto, perfeito. Para o MERG não precisam, felizmente, poupou um trabalhão. Então, os nossos contratos, eles podem ser assinados, né, durante a pandemia, digamos. E uma plataforma de assinatura virtual, que eu altamente recomendo, gente, é muito simples. Os clientes ficam super impressionados quando a gente fala, não, você não precisa imprimir o contrato e assinar. Você vai assinar tudo pelo e-mail, super fácil, super simples, agrega muito valor. E as plataformas têm sempre versões gratuitas de teste, então se joguem. Ou você pode simplesmente mandar o contrato por e-mail, o cliente assina todas as páginas, imprime, assina, escaneia e te manda. Não precisa ir em cartório, não precisa reconhecer firma, está tudo tranquilo. Mas, apesar do contrato de prestação de serviços para valer no portal não precisar, tem alguns documentos que precisam. Então, vai lá, estatuto social, vai lá alguns outros documentos da vida, né? Tipo, deixa eu ver. Um contrato de compra e venda para fazer meu Deus, esqueci o nome. Quando você compra imóvel e tem aquele documento, sabe, para comprovar que você é a posse. Esse aí precisa estar em cartório, então precisa ser reconhecido. Mas para o nosso dia a dia, enquanto MED, prestação de serviços, contrato de parceria, termo de rescisão, não precisa desse reconhecimento, não. É super mais simples. Eu lembrei o nome, é escritura. Escritura de imóvel precisa. De nada, meu bem. Pronto, gente. Vocês têm mais alguma assim específica, por exemplo, ó, no meu contrato tem isso e já deu algum problema. Ou meu contrato tem isso ou não tem isso, eu não sei muito bem como botar. Qualquer dúvida mais prática,
Também, se vocês quiserem mandar para o WhatsApp, eu leio o contrato, gente. É sério, eu gosto. Pode parecer estranho, mas eu adoro o contrato. Se vocês quiserem mandar para eu dar uma luz, também super de boa. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum ponto? E aí, galera, mais alguma coisa? Se não, eu só quero ver só os contratinhos lá no portal, todos bonitinhos, lindos, todas as cláusulas certinhas, sem nenhum Mas eu problema. tirar DDE só para ir aprovando o contrato. Ó, tem esse erro aqui, esse não passa. Mas todos estão mestres já, tô vindo. Alguém perguntou aqui, acho que a pessoa perguntou no privado sem querer, mas foi Evelyn. Ela perguntou se durante o processo, acredito, de negociação, ou no processo que a pessoa está, né, executando já o serviço, se durante o processo modificar algum ponto, tipo o prazo do projeto, como devemos proceder? Ou é necessário criar um novo contrato? Um Pronto. anexo, um termo aditivo, enfim. Isso, exatamente. Perfeito. Pronto, a gente já fechou o contrato, né? A gente quer mudar alguma coisa. E, gente, isso é muito comum. Às vezes a gente erra um CPF, a gente erra um RG, a gente erra um serviço, a gente quer mudar um prazo e não precisa assinar outro. Até porque se assinar outro, o cliente geralmente fica, como assim assinar outro contrato? É meio chato. O que a gente vai fazer é assinar um termo aditivo, justamente. A gente vai colocar lá. Quando é o contrato virtual, eu gosto de colocar, tipo, sempre o ClickSign negócio tem um númerozinho de contrato, que é, tipo, um código que define esse contrato. Eu coloco, ó, vamos alterar o contrato tal, assinado tal dia com tal objeto. Eu coloco tudo igualzinho para eles saberem qual é o contrato e coloco a cláusula que a gente vai mudar. Se vocês quiserem mudar a cláusula de prazo, vocês vão lá. Vou mudar a cláusula sexta de validade do contrato para de 15 para 45 dias. Aí vocês colocam direitinho, colocam o cliente para assinar e pronto. Constitui ali como defesa. Olha, o cliente assinou isso, ele concordou que a gente vai mudar o prazo, ele não tem o que reclamar. E vocês podem ir modificando como vocês quiserem. A certificada é ótima. Pronto. Maravilha. Pode ler, Caio. Ah, tá. Pensei que você já tinha olhado. Mas, aproveitando a oportunidade, apesar de fugir do assunto, a assinatura de certificado digital é obrigatória? Em quais situações a EJ é obrigada a adquirir um? Pronto, perfeito. Eu diria que a Jota não é obrigada a adquirir um, mas querendo ou não, tem algumas situações que precisam. Por exemplo, deixa eu ver. Uma coisa de ser LJ, né? Já que estamos aqui. Oh, pode fazer. Já que estamos aqui. Mudança de quadro societário. Para mudar um quadro societário, a gente vai precisar de certificado digital. Não necessariamente no nome da EJ, no nome do representante da EJ, que a gente vai modificar lá na receita certinho, o contador modifica, mas tem ocasiões que a gente precisa. Contratos, usualmente, tipo, assinar um contrato e colocar na plataforma, no portal BJ, não precisa. Mas, por exemplo, deixa eu ver, que a gente está no CLJ, também vou ficar nessa. Mudar o quadro societário, a gente precisa de certificado. Geralmente assinar estatuto e assinar atas de eleição e posse. Muitos cartórios. Pode falar. Travou? Acho que deu uma travada. Deu uma travada nesse finalzinho que você falou. Pronto, deixa eu ver. Eu estava falando de CLJ e falando que alguns documentos, como estatuto e ata de eleição e posse, a gente precisa geralmente assinar com certificado digital, porque os cartórios não estão aceitando, muitos deles, assinatura tipo, por uma plataforma como o ClickSign. Então, a gente precisa fazer um certificado digital para todo membro, assim, quando é uma ata de eleição e posse, por exemplo, todo membro que participou tem que assinar. E o estatuto, geralmente, aceita um presidente. Tem cartório que aceita o presidente, tem cartório que aceita a diretoria toda, tem cartório que tem que aceitar todo mundo. Então, é sempre chegar a perguntar, olha, eu preciso da assinatura de quem para esse documento e de quem precisar fazer o certificado. Eu acho muito cansativo fazer o todo. O certificado digital, ele custa, assim, R$ 150 para uma pessoa física. Então, para fazer de todo mundo, sai muito caro. Por isso, eu sempre falo, dá uma arminha de fazer essa assinatura aí, dá certo.
mas são nessas situações que precisam. Além disso, coisas como ver dívida na Receita, como entrar em alguns locais, precisam do certificado. Para assinar só esses documentos mesmo do CLJ para o próprio cartório que estão solicitando. Contratos em si, geralmente não precisa. Ai, gente, esse surto de CLJ é muito grande, hein? Entendo super vocês, porque só vem dúvida de cartório. De nada. Qualquer coisa também, vamos de privado e vamos de ligar para o cartório no surto também. Acontece. Eu soube que tem uma falha sponsora que quer fazer uma pergunta. Ah, Vocês conseguem me ouvir? Tá ligado. Oi? Conseguimos. Consegue. Se travar, vocês falam. Era uma dúvida que eu sempre tinha, principalmente ano passado, nem é tanto de expansão, não. Existe algum limite de alteração de um contrato? Tipo, poxa, isso aqui você não pode alterar de jeito nenhum, senão você teria que fazer um contrato novo, ou o termo aditivo é tipo a resposta que a gente pode ter para qualquer problema de alteração de contrato. E já trazendo um pouquinho para o cenário da gente, dentro do MEG, que qualquer alteração de contrato a gente tem que postar no portal, né? Tipo, a gente pode postar esses termos aditivos no portal tranquilamente, sem ter aquela dor de cabeça chata, ou como é? Pronto, maravilha, Gabi, brilhou. Geralmente eu digo que vai muito do bom senso. Então, o termo aditivo, ele pode mudar tudo, assim. Ele pode mudar o objeto, ele pode mudar o prazo, ele pode mudar o valor. Mas quando é uma mudança muito grande, eu acho até que o próprio cliente se sente melhor assinando o contrato. Então, por exemplo, se um cliente, ele quer desistir de, por exemplo, ele contratou um registro de marca, mas ele quer desistir do processo e fazer um CNPJ no lugar. Gente, eu teria que mudar o contrato todo, porque o prazo é diferente, o valor é diferente, o objeto é diferente. Então, seria mudar o contrato todo, reformular, e é um trabalho, às vezes, muito grande para o termo aditivo, que vira um contrato novo. Então, o que fazer nesses casos, quando as mudanças são muito grandes? Eu prefiro assinar um termo de rescisão do contrato antigo e assinar o novo. Então, eu tiro o antigo do portal, porque ele não vale, porque a gente não fez, e coloco esse novo no lugar. Então, eu prefiro, quando a mudança é muito grande, fazer isso, porque já é uma segurança maior. A gente não precisa ficar lendo um antigo e um novo. Às vezes tem uma dificuldade de gestão de dados também, então esse termo pode se perder. Então, é melhor já colocar tudo junto. E para colocar no portal, eu acho super simples, sem nenhuma dor de cabeça. Tem direitinho quando você posta o contrato para você colocar algum documento extra, então você consegue anexar. Mas eu também acho muito legal conversar um pouquinho com a pessoa responsável por auditar, que agora é Nanda, né? Eu falar, Nanda, aconteceu isso, isso e isso, e eu estou postando esse termo, só para deixar claro, mudamos isso, ou então aquele contrato ali o cliente não quer mais, a gente mudou para esse. Só para deixar super claro e auditar. Mas eu acho super simples, super rápido. Isso de explicar para a Nanda, eu acho que é só um extra, tá? Só para deixar claro, para ela ter certeza do que está acontecendo. E se tiver algum problema, ajudar. Mas é super, super fácil. E a maioria dos casos, o termo aditivo vai resolver. É muito raro um cliente querer mudar tudo do projeto. Então, o termo aditivo ele pode mudar o que vocês quiserem. É só ir nesse bom senso. Se mudar coisa demais, talvez seja a hora, até para vocês mesmos, de assinarem uma nova. De nada, Gabi. Pode mandar, Gus. Massa, primeiro parabéns lá pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber se quando o cliente ele tem a intenção de eu fazer uma rescisão ou uma suspensão, antes de ter esse termo assinado, mas ele já ter expresso por você por mensagem, isso já conta como alguma força de tipo, pô, tá cancelado, tá suspenso ou não? Pronto, perfeito. Por exemplo, se esse cliente ele quer suspender por 2 meses, ele te avisou uma semana atrás e você quer estar fazendo o termo, você quer saber, tá? Mas ele suspendeu semana passada. Eu coloco hoje ou eu coloco o dia que suspendeu? Para mim, sempre conta o dia que suspende, o dia que o cliente fala quero rescindir. Se ele quiser rescindir, não vai importar muito o dia, né? Porque vai acabar de qualquer jeito. Então, eu sempre coloco a data do contrato. Mas se vocês suspenderam há uma semana, há um mês, eu sempre coloco. O contrato foi suspendido dia tal para voltar dia tal, né? Daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano.
Então, formalmente, conta o dia que o cliente deu a ideia. Então, eu quero suspender hoje, vai contar aquele dia para você. Mas, se puder fazer um contrato com o dia certinho, também não tem problema. O contrato, o termo, o que for, ele é só para formalizar, para dar segurança. Porque nada impede aquele cliente que você suspendeu o contrato no ano passado voltar para a Dex do ano que vem e falar: olha que absurdo, vocês não fizeram o meu projeto, eu vou rescindir, eu quero que vocês me paguem R$ 5.000 de multa. Então, se não tiver o seu termo e a gestão de conhecimento se perder, e você não estiver mais por aqui, ninguém conseguir te contatar, o que vai dar a entender que vocês suspenderam esse contrato que o cliente pediu para não executar? Nada. Então, esse termo é pela própria segurança. A data é o dia que o cliente falou, mas o termo é assinado certinho para dar segurança para vocês. Ele suspendeu, ele escolheu suspender, está aqui expresso a assinatura dele. Suspendeu. Entendeu? Pode fazer a outra também. Entendi, valeu. A outra pergunta é, você deu um exemplo aí no contrato de vocês que se ele não pagar, o contrato encerra, né? Mas se eu não tiver uma Exato. cláusula dessa, por exemplo, e ele não tiver pago, o que é? Tipo, qual será o procedimento? Como é que a gente vai proceder? Vai entrar na justiça? Como é que funciona isso? Pronto, ótima pergunta. Quando não tem no contrato, já é mais complicado, porque vocês estão fazendo uma coisa mais por fora, né? Então fica aquele negócio, não está assegurado, mas a gente tem que negociar. Quando um cliente não paga, a gente tem que realmente entrar em contato com ele. Eu digo, nunca entre na justiça, a menos que seja um caso super extremo, porque demora e porque se arrasta e porque é uma grande dor de cabeça para quem está na EJ e para o futuro. Porque se esse contrato durar 5 anos, vão ser 5 decks, que não, daqui a pouco, em 2025, não vou saber nada sobre aquele contrato, tendo que defender um caso. Então, é sempre negociar com o cliente, sentar com ele e falar. Não precisa falar, não está no nosso contrato. Você fala, olha, você não está pagando esse contrato, já fazem 5 meses e a gente está executando um serviço. Então, a gente é uma empresa que está fazendo um serviço justo e a gente precisa ser pago. Caso contrário, não tem por que continuarmos. Teríamos que rescindir, teríamos que encerrar, porque não temos condições. O cliente nunca vai falar, muito raro ele falar, não, vocês vão fazer mesmo sem pagar, porque não estava no contrato. Não. Ele vai falar, olha, não consigo pagar, ou só consigo pagar tanto, eu quero reparcelar. Enfim, sempre tentar uma negociação fora da justiça extrajudicial. Se tivesse no contrato, melhor ainda. Eles conseguiam tirar um print e falar, olha, quando você assinou, tinha dizendo isso muito expresso. Então, a gente vai cancelar esse contrato porque você não está pagando. Ou então, você vai ter que pagar para a gente não cancelar. Mas quando não tem, é realmente sentar e colocar as cartas na mesa. Eu sempre recomendo ligação ou reunião, porque, por exemplo, a pessoa ignora, a pessoa não vê, a pessoa visualiza e não responde. Mas em uma reunião, ela vai ter que dar uma resposta. Você vai continuar ou você vai encerrar. Então, quando não tem contrato, fica no boca a boca mesmo. Fica no boca a boca para resolver e vocês colocam um termo final de finalização, de suspensão, de reparcelamento, para deixar tudo certinho. Show, show demais, velho. Obrigadão. De nada. Inclusive, tem alguma outra pergunta aí, né, que eu vi, mas já vou botar só para carregar, só para não cair no meio. Mas podem fazer. Espera aí que eu já leio, gente. Na verdade, eu acho que foi mais um comentário lá que alguém teve que sair. Mas então, galera, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Se não tiverem também, a gente tem 5 minutinhos aí de descanso até a próxima pauta. Quero fazer uma, pode ser? Pode, perfeito. Seguindo esse deve fazer. Certo, valeu, Caio. Seguindo esse mesmo viés aí do Gustavo em relação a não pagamento de cliente, só que numa realidade que já foi entregue o serviço, então a opção de rescindir o contrato não existe mais. Então, como está fazendo essa cobrança assim com o cliente nessa questão? Perfeito, Lucas. Nossa, EJ sofre muito com isso, de verdade. Tem muito cliente caloteiro. O que eu digo é sempre, primeiro, tentar fazer essa apresentação. Então, de verdade, eu sempre mando um e-mail ou uma mensagem falando: olha, senhor, a gente cumpriu tal serviço, já fez todo o processo e não recebemos o pagamento. A gente precisa muito resolver isso, entrar em um acordo, senão nós vamos tomar medidas mais severas para reaver o que é nosso por direito. Algo do tipo, né? Tentar negociar. Se o cliente não responder, não pagar, não seguir, aí tomam medidas mais avançadas, né? Então, o que eu faria? Primeiro, de novo, sempre fugindo da justiça. Sempre fugindo da justiça.
eu vou primeiro mandar uma notificação extrajudicial. Então, a notificação é para assustar. Ela vai estar escrito lá todos os termos. Os endereços da pessoa, o nome, o serviço que ela comprou, o que vocês prestaram e dizendo: por favor, pedimos o pagamento de tanto, de forma até tal dia. Caso contrário, tomaremos outras medidas. Assinado aí de vocês. Então, mandar isso para o endereço dela. É bem simples, qualquer J jurídica faz isso. Tem vários documentos também pela internet, se vocês quiserem, tipo, um modelo para fazer, envia para a pessoa. Se o susto não serviu para ela tentar renegociar ou para entrar em contato com vocês, aí eu diria realmente, tome medidas mais severas. Então, aviso: olha, fulaninho, infelizmente essa dívida está muito séria, a gente já prestou, e eu vou colocar, vou ser obrigada, não, né? Infelizmente, tem que colocar vocês, financeiro da minha empresa, tem que colocar vocês no CC anunciado. Então, a gente tem uma conta Serasa Experian, que faz isso. Se algum cliente tem alguma dívida, a gente já notificou, já tentou negociar, a gente vai colocar o nome dele lá, como se coloca o CPF, com a dívida ativa. Qual já consegue fazer isso? Acho que paga um valor para fazer isso, acho que é R$ 15 por aí. A gente vai fazer isso tudo em na justiça. Por quê? Porque o trabalho de vocês é sério, o que vocês fazem é um serviço justo, e não é justo vocês ficarem sem receber. Então, com clientes extremos, a gente tem que tomar medidas mais extremas. Então, não vai ser um processo, mas vai ser uma forma de resolver, entendeu? De assustá-lo, de fazer o que é justo para vocês. Deu para entender? Fez sentido também, né? Porque tem vezes que não faz muito, não entendi certo. Sim, deu sim, obrigado. Pronto. Ai, Caio, acho que é rapidão essa pergunta. Acho que mandaram no privado, eu tô lendo agora. Sobre relação EJ trainee e EJ membro. Caso o contrato não esteja alinhado com o estatuto, qual tem maior valor? Qual deve ser levado em consideração? Pronto, imagino que seja contrato, algo do tipo termo de voluntariado, né? Se o trainee, o membro, tem um contrato com a empresa, ele não está cumprindo o estatuto. Eu digo sempre que, primeiro, né, antes de tudo, o contrato e o estatuto tem que estar muito alinhado, se tiver algum membro assinando. Por quê? Porque o membro tem que cumprir tudo que está no estatuto, que está na empresa. Mas se não está, o que prevalece? Eu digo sempre, ambos. Então, se ele não está cumprindo algo no contrato, ele está errado. Mas, quando a partir do momento que ele está na empresa, e deve ter no contrato alguma coisa, tem que seguir o estatuto. Ele tem que cumprir tudo que está no estatuto. Se ele não estiver no estatuto, imagino que não tenha previsto também. Se algum membro descumprir alguma coisa, ele vai estar passível de punição, de sanções. Então, isso tudo fica sempre detalhado. Se tiver lá que o membro não está cumprindo, mesmo que ele esteja cumprindo o contrato, não esteja cumprindo o estatuto vai prevalecer, porque ele rege a EJ. Então, se algum membro não está, podem seguir as punições e sanções passíveis de estatuto tranquilo. Mas sempre cuidem de alinhar, gente, tá? Contrato, termo, qualquer coisa, tem que estar escritinho igualzinho ao estatuto, porque é o documento que rege, eu tenho que fazer a direção direta. Então, todas as obrigações que vão estar nesse contrato vão estar no estatuto, ou a gente tem que seguir tudo que está no estatuto para permanecer no emprego, algo do tipo. Mas acabou, com 1 minuto de sobra ainda. Pode falar, Caio. Opa, só agradecendo novamente lá, a apresentação maravilhosa, aposto que vai ajudar aí a galera. Essa é uma dúvida que acho que sempre surge nessa questão de contratos. Eu acho que sempre quando... Porque apesar de a gente estar a gente trabalhar muito com gestão, né? A gente fugir da nossa área, mesmo a gente sendo, sei lá, uma empresa de engenharia, de qualquer área que seja, a gente sempre acaba fugindo um pouco, mas a gente sempre tem que buscar apoio nas pessoas que têm mais conhecimento que a gente. Então, quando a gente fala de processo seletivo, a gente traz a psico. Quando a gente fala um pouco mais dessa parte jurídica, a gente fala com a Alfa, com a DV. Enfim, acho que é importante também a gente ter esse apoio dentro da nossa própria rede para a gente ter os processos cada vez mais validados e melhores, enfim. E é isso, se você quiser se despedir aí da galera, vamos só esperar a pauta na outra sala terminar, que nessa mesma sala a gente vai ter uma pauta todo mundo junto. Então, é isso. Pronto, só queria agradecer muito, gente, de verdade. Vi muitos comentários de carinho, muitas dúvidas também. E dizer que eu estou super aberta, sabe? Eu estou no grupo do conselho, né? Lá como conselheira também. Então, mas se vocês quiserem meu contato, é só pedir para cá ou para qualquer pessoa. Estou super aberta, amo ler contrato, amo dar dica. De verdade, eu quero muito ajudar vocês e descomplicar um pouquinho essa coisa meio chata e meio burocrática que é direito. A ideia é que todo mundo consiga ler e entender. De nada, todo mundo. Foi um prazer ajudá-los. E bora de pauta, né, Caio?
Sim, com certeza.